Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos estudando a sua lei, estudando a sua palavra, estudando a sua Torá. Irmãos, eu quero estar falando especificamente sobre um versículo que eu já até citei ele em outros vídeos que foi gravado, mas agora eu quero focar só nesse verso, porque esse verso ele é extraordinário. Esse verso ele vai tratar ou ele vai citar, né, tanto a Torá como a tradição, as halahá. E isso é algo raro, né? Dificilmente a gente vai encontrar no mesmo verso as duas coisas, né? É por isso até que a gente vê muitos falsos profetas pegando os versículos isolados para ensinar que a lei foi abolida, né? Pegam versículos, por exemplo, eu marquei aqui Efésios 2,14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Pegam esse verso aqui isolado, irmão, né? Só que aqui não está falando da lei Torá, né? Aqui está falando das obras da lei, né? Mas consegue usar esse verso. Já o verso que eu vou ler, que a gente vai estudar, não tem como, porque está falando da tradição e está falando da Torá. Romanos 8,3 também é outro verso que os falsos profetas usam, né, onde diz: porquanto aquilo que a lei fora capaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Olha só, irmãos, né? As pessoas até entendem que a lei levava o homem a pecar, sabe? Eles não entendem que aqui está falando da Torá e do homem. Quem tem a natureza pecaminosa é um homem, mas enfim, eu não vim aqui para explicar isso. Mas usam esse verso. Gálatas é campeão, né? Gálatas 2,16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Olha só. Mas somente pela prática da fé em Jesus Cristo, né? E tem um detalhe aqui, irmão. Fé em Jesus Cristo é o quê? Fé em Jesus Cristo é crer que Jesus existiu ou crer nos ensinamentos de Jesus, né? Ter fé em Yeshua, ter fé em Jesus, irmãos, não é crer que ele existiu, porque isso aí, né, para nós não existe dúvida nisso, né? Quando as Escrituras falam para a gente ter fé em Jesus Cristo, é ter fé no ensino dele, na palavra que sai da boca dele. E qual era a palavra que sai da boca dele? Torá. Complicado, né? Gálatas 3,3, então, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era maldita. Então, irmãos, infelizmente, né, traduziram tudo por lei, mas nas Escrituras, em Gálatas, Hebreus, né, em toda a Brit Hadashah, a gente vai ver falando de Torá, a gente vai vir falando de halahá, tradição, e a gente vai vir falando de obras da lei. Inclusive, quando o apóstolo Paulo ele rebate o que muitos pensam que é a Torá, ele está falando das obras da lei, né? Inclusive esse livro, né, vamos se dizer assim, para ficar bem simples, ele foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Encontraram lá também um livro, Obras da Lei. Só que infelizmente traduziram tudo por lei. Aí um monte de gente pensa que Yeshua ele está sendo contra a Torá, por exemplo, contra a lei, quando ele fala: vocês criaram leis que nem vocês e nem os homens conseguem suportar, né? Então Yeshua não está falando contra a Torá. Agora, esse verso aqui de Mateus 15:1, ele é extraordinário. Por quê? A gente consegue perceber a diferença, né? Vamos ler o verso. Então chegaram a Yeshua os fariseus e os escribas, vindo de Jerusalém. Eu estou usando, irmão, as escrituras israelitas, tá?
Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Olha aqui, irmão, que coisa interessante. A tradição dos anciões. Vê que eles não estão falando. Por que os teus discípulos estão transgredindo a Torá? Eles não falaram isso. Atenta a isso, irmão. Pois não lavam as mãos quando comem. Olha só, irmão. Né? Aqui eu já fiz uma pesquisa, um estudo sobre isso. Na verdade, eles estavam se referindo à lavagem de todo o braço. Eles lavaram as mãos, né? Aqui a tradução ainda não foi fiel ao que realmente estava acontecendo, porque eles lavaram as mãos, né? A Torá fala sobre higiene, a Torá fala sobre lavar as mãos. E Yeshua lavou as mãos, ele cumpriu os mandamentos da Torá. Só que eles criaram uma cerca em torno desse mandamento, uma tradição, não. E a tradição, irmão, ela é boa, eu não vou falar mal da tradição. A tradição é bacana. Só que a partir do momento que a Torá está aqui e a tradição está acima da Torá, aí não. Então o que os caras pensaram? Né? Pô, vamos criar uma tradição em torno do mandamento para a gente não errar no mandamento. A intenção foi boa. Então, em vez de lavar só a mão, tem que lavar todo o braço. E Yeshua não cumpria algumas tradições, algumas halahá. Entenderam isso? Então, Yeshua e seus discípulos lavaram as mãos. Só que eles não cumpriram a tradição e provavelmente eles estavam sendo observados. Tá? Então, irmão, entenda isso. Pois não lavam as mãos quando comem. Né? A gente viu claramente porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões. Né? Respondeu Yeshua dizendo: por que vocês transgridem os mandamentos do Eterno por sua tradição? Olha que coisa extraordinária aqui, irmãos. A gente vê aqui a tradição e os mandamentos do Eterno. Vocês veem a diferença, irmão? Vocês veem como Yeshua, ele nunca foi contra a Torá, ele nunca foi contra a lei. Quando vocês se depararem com Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, né, aparentemente falando contra a Torá, ele está falando muitas vezes contra tradições, né? Ele está falando muitas vezes contra as obras da lei, ele não está falando contra a Torá, irmão. Yeshua nunca pregou contra a Torá, nunca falou nada contra a Torá, nunca veio para abolir a Torá, muito pelo contrário, ele viveu e veio dar uma explicação, uma explanação, posso dizer até que mais simples. Em alguns pontos a Torá, Yeshua explanando ela fica até mais pesada do que na lei, mas a explicação de Yeshua, ela é mais simples, né? Torna possível ser um cumpridor da Torá. Quando Yeshua deixa claro, ó, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave. Então, irmãos, o vídeo é para ficar rápido mesmo, que é para os irmãos estarem meditando. Mateus capítulo 15, verso 1 e 2. Né? Gravem esse versículo, estudem, leiam. Né? A gente vai ver aqui tradição e Torá. Né? A gente vai ver, irmãos, em 1 João capítulo 3, verso 4, dizendo claramente que pecado é transgredir a Torá. Pecado é transgredir a lei. Não tem como, irmão, Yeshua ter pregado contra a Torá, o apóstolo Paulo ter pregado contra a Torá. Infelizmente, as traduções bíblicas que a gente tem não nos ajudam, mas isso não é desculpa para a gente sair por aí falando que a lei foi abolida, que nós estamos na graça, que lei é coisa para judeu. Não, irmão. Não. A gente vai ver em Mateus capítulo 5, verso 18, Yeshua falando: enquanto houver céu e houver terra, nenhum tio da palavra, né, vai ter passado, vai ser cumprido tudo. Né? A gente vai ver o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 12, dizendo que a lei é santa, o mandamento da lei é santo, é justo e é bom. Irmãos, a Torá, ela é a base. Tudo que é pregado, tudo que é ensinado, se não tiver base na palavra de Deus, que é a Torá, nas escrituras, que é a Torá, não é válido, irmão. A Torá é a base. Yeshua, ele foi contra algumas tradições. Yeshua nunca foi contra
Yeshua nunca foi contra a Torá. E outra coisa, né, como eu falei, que eu não vou falar mal das tradições aqui, porque as tradições, irmãos, como eu falei, elas tinham um intuito bom. Né? A gente vai ver que quem criou a primeira halahá, para vocês entenderem bem o que é halahá, foi Adão. Né? Provavelmente Adão passou para Eva. O que o Eterno falou sobre a árvore do conhecimento? Ele falou que não era para comer. A gente não vai ver o Eterno dizendo que não era para tocar. Né? Presta atenção. Quando Eva estava ali naquele debate com a serpente, o que ela falou para a serpente? Não, Deus falou que não era para comer e nem tocar. Só que o Eterno não falou que não era para tocar. Mas olha que interessante, se ela tivesse seguido isso, né? Não, o Eterno falou que não era para comer e nem tocar, e ela nem tivesse tocado na árvore do conhecimento, mais longe de desobedecer ao Eterno, ela estaria. Né? Só que olha o perigo dessas cercas quando sai muito do propósito da Torá, coloca muito acima da Torá. O Eterno não falou que não podia tocar. Podia tocar. Né? Quando ela tocou, ela percebeu que ela não morreu. O que ela pensou? Então eu posso comer, que eu não vou morrer. Então ela comeu e veio a morte espiritual para ela ali na hora. Veio as consequências na hora. Então existe um perigo na halahá. Ao mesmo tempo a gente vai ver Yeshua aprovando as halahá, as tradições. Quando Yeshua fala, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles vos ensinam. Yeshua falou isso. Porém não praticai as suas obras. Né? Ou seja, eles ensinavam certo, mas viviam errado. Mas olha o que Yeshua fala. Fazei tudo o que eles vos ensinam. E eles ensinavam Torá, eles ensinavam halahá, né? O próprio Yeshua, quando ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos, isso é Talmud, isso é citação do Talmud. Então Yeshua, ele conhecia as halahá, as tradições, estudava, e Yeshua estava nas sinagogas em todo o Shabat, falando sobre Torá. Né? Então, irmãos, fica claro aqui que Yeshua nunca foi contra a Torá, Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, nunca foi contra a Torá. Né? Infelizmente, a palavra Torá, as palavras halahá, tradição e obras da lei, foi tudo traduzido por lei, lei, lei. Então quando a gente vê, com a maioria, né, das pessoas não procuram estudar no contexto judaico, se aprofundar no contexto judaico, aí fala, lei é a lei, é a Torá, é a lei do Antigo Testamento. Aí complica tudo. Irmãos, aí o que acontece? Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. Né? Então, irmãos, fiquem aí na paz do Eterno. Esse rápido estudo, esse simples comentário aqui desse verso, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento na vida dos irmãos. Já é Shabat, então, Shabat Shalom, que o Eterno abençoe a todos.